seu dia a dia, já percebi que encontra sempre muita gente que tem fé e seguramente muita gente que não pratica, que não tem que não tem fé. fé. Isso. E que não tem fé. Gente Mas que não tem fé. o encontro consigo faz levantar questões ou colocam-lhe questões ou as pessoas sentem-se mais confortáveis para falar de coisas que noutro ambiente não falariam? Sim, eu sou padre e o padre traz este colarinho e este colarinho a mim arranja muito trabalho. Eu não vou dizer isto pelo lado negativo, mas pelo lado positivo. É O facto de eu assumir. andar de O facto de eu andar de cabeção, de andar sempre nos corredores, ou seja, de andar de quarto em quarto, de enfermaria em enfermaria, traz-me, digamos assim, ou traz até mim esta necessidade íntima das pessoas. Repare, eu também já disse isto várias vezes, eu passo nos corredores e muitas vezes vem um médico, um enfermeiro, um assistente operacional, diz, tem 5 minutos, pode começar, podemos... Portanto, e isto leva a que as pessoas, de facto, procurem o seu mundo interior, não é? Estes sinais que nós vamos deixando aqui pelo hospital levam a que as pessoas se descubram, consigam, digamos assim, fazer caminho. E nós, na medida em que estamos disponíveis, não é? E nós não dizemos que não. Se alguém me diz, tem 5 minutos, eu nem que vá apressado, eu digo que tenho meia hora ou 1 hora, o que a pessoa quiser, para que se sinta à vontade, não é? E muitas vezes estou aflito por dentro, não é? Porque tenho que servir a outra pessoa. Mas isso leva a que a pessoa se abra, a que a pessoa consiga descobrir o caminho, a que chegue à sua ressurreição, como dizia há pouco, que consiga fazer a descoberta da vida, que consiga um recomeço. Muitas vezes, estes 5 minutos que me pedem são verdadeiros recomeços. E a opinião, ou melhor, a partilha que a pessoa faz comigo, e a opinião que aceita ou não, mas que habitualmente aceita, é de facto um recomeço. Um recomeço de possíveis e de imaginados, como o senhor me dizia também, não é? De possíveis e imaginados. É uma coisa impressionante. E eu muitas vezes fico com a impressão de que aquela pessoa que esteve os tais 5 minutos comigo, afinal não ia fazer nada, e passado um tempo vem e diz-me, seu padre, olha, lembra-se, olha, eu segui o seu conselho, e de facto foi a melhor coisa que eu podia fazer, porque as coisas agora estão assim, assim e assim. Cá está. Duro e intenso, ou experiência dura e intensa, que nos abre à vida e que nos faz encontrar a felicidade, que nos faz encontrar um mundo novo e uma vida nova. Há um momento, é uma pergunta um bocadinho, se calhar mais, não lhe vou chamar teológica, mas percebe-se. Há um momento em toda esta narrativa da paixão e da ressurreição que nós acabamos de celebrar, em que se fala mais, eu acho que é um dos momentos mais centrais, quando diz faça-se a tua vontade. Quando Jesus Cristo diz ao Pai, faça-se a tua vontade. É um caminho difícil nesse ambiente específico, por exemplo, hospitalar, perceber que vontade é essa, muitas vezes. Porque imagino que seja... Já me falou de experiências que são libertadoras, quando as pessoas conseguem, não é, entender que há um desígnio para aquilo que estão a passar. Sabe, eu não sou fatalista, eu sou muito pragmático. Eu muitas vezes digo, e com a incompreensão de quem me ouve, que sou contra a religião. E de facto eu aqui não sou religioso, passo a expressão, no verdadeiro sentido da palavra. Portanto, eu nunca falo de religião às pessoas, eu não lhes falo, digamos assim, daquilo que possivelmente as pessoas estariam à espera que se falasse no hospital, ou que um padre falasse no hospital, mas eu falo com as pessoas tendo em conta a sua espiritualidade. Olha, eu começo pela terra, pela família, pelo trabalho, por algum acidente que tenham tido, por um problema que tenham com a família, com um amigo. Eu nunca ataco, desculpa a expressão, nunca ataco, digamos assim, com as coisas da religião, porque não é esse o meu caminho e não é essa a minha missão. A minha missão é, como eu dizia logo no início, criar ou ajudar a criar um ambiente de acolhimento, e a nossa espiritualidade tem a ver com isso, não é? E depois a própria pessoa, fazendo a leitura dos sinais que lhe são oferecidos, é que me fala dessas questões. Porque eu nunca me atrevo a dizer que foi a vontade de Deus, porque eu não acredito, e Otávio, eu tenho que dizer isto, eu não acredito que, por exemplo, alguns nomes que eu tenho aqui diante de mim, por exemplo, crianças, não é? Que temos aqui na nossa oncologia pediátrica, eu não acredito e não admito que alguém me diga algum dia que Deus quis aquilo para aquela criança. Nós estamos a falar de um Deus intervencionista, claro, nesse sentido, isso. Por isso é que eu digo que é uma questão teológica mais delicada, não é? Mas sabe, o Otávio, que quando se aflora esta questão, imediatamente as pessoas entram por aí. Ou seja, pelo fatalismo, digamos assim, pela predestinação. Há outra perspectiva, que aliás é uma teologia mais contemporânea, que é a questão do Thomas Alick, do Deus ferido, que é de perceber por exemplo, que Deus está em quem sofre, não
não é? É essa a única teologia que eu anuncio, Otávio, não anuncio outra. Portanto, quando nós achamos que Deus pega nos seus filhos como bonecos ou como marionetas e anda ali a brincar com eles, é uma pessoa que sofre e não consegue a sua libertação. E, portanto, o que eu procuro fazer no acompanhamento aos doentes é que eles descubram por si mesmos exatamente este Deus que é Deus de amor, que é Deus que acompanha, que está ao lado, mas que não obriga. Ou seja, nós somos filhos de Deus e estamos nesta vida, neste mundo, de livre, espontânea vontade e nunca de livre, espancada vontade, não é? Porque muitas pessoas olham para Deus como alguém que as espanca, passa a expressão, ou seja, que as obriga, que as põe, digamos assim, num caminho que elas têm de sofrer, obrigatoriamente. Quer dizer, o deixar-se sofrer só porque alguém quis que a pessoa sofresse, isso é tremendamente aterrador, não é? A pessoa enterra-se, literalmente, muito antes de conseguir qualquer bom medicamento ou qualquer boa terapia que lhe dê mais alguma saúde. Portanto, e nós temos de fazer este caminho com as pessoas para que elas descubram. A minha dificuldade tem a ver com isso, Otávio.